Olha só, décadas atrás, um dos maiores escritores de ficção científica que já existiu, Isaac Asimov, deu um alerta sobre o futuro. Ele previu que ia surgir um tal de culto da ignorância. E o mais assustador, as palavras dele parecem descrever com uma precisão incrível o mundo em que a gente vive hoje. Bora entender o porquê disso. E é essa frase aqui que está no centro de tudo. Lá em 1980, o Asimov já apontava para uma distorção muito perigosa da democracia. Aquela ideia de que a ignorância de uma pessoa tem o mesmíssimo valor que o conhecimento de outra. É um pensamento que, no fundo, mexe com a base de como a gente constrói a sociedade, né? Tá, mas quem era o Asimov para fazer um alerta desses, tão sério? Bom, ele não era só um escritor de ficção científica, não. O cara era bioquímico, professor universitário e autor de mais de 500 livros. Um defensor ferrenho do método científico que acreditava que o conhecimento de verdade tinha que ser para todo mundo e não só para um grupinho privilegiado. Então, vamos lá para o primeiro grande aviso dele. Asimov diagnosticou uma tendência bem preocupante lá nos anos 80, quase como uma doença social que hoje parece ter se espalhado de um jeito alarmante, o anti-intelectualismo. E ele chamou isso de culto da ignorância. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa uma cultura que muitas vezes dá mais valor para o último escândalo de uma celebridade ou para aquela frase de efeito de um político do que para debates complexos sobre ciência ou economia. É aquela coisa, né? A preferência pelo que é simples e imediato em vez do que é profundo e dá trabalho para entender. Certo, mas como é que esse culto se manifesta no nosso dia a dia? Quais são os sintomas que a gente pode ver por aí que mostram a diferença brutal entre simplesmente ter uma opinião e realmente entender um assunto? O genial dessa citação aqui é como ela é simples, mas ao mesmo tempo super poderosa. O Asimov está questionando a capacidade básica de se envolver com um texto um pouquinho mais complexo. E o resultado disso qual é? Uma sociedade que acaba formando opinião sobre assuntos seríssimos, se baseando só na manchete que pisca rapidinho na tela do celular. Aqui a gente vê a diferença gritante. De um lado, o conhecimento, que exige esforço, estudo e principalmente humildade para a gente poder mudar de ideia. Do outro, o achismo, que é instantâneo, é fácil e se fecha para qualquer argumento contrário. A fonte desta análise dá um exemplo perfeito. Um mesmo conteúdo pode ser chamado de petista por um grupo e bolsominion por outro, simplesmente porque as pessoas reagem com base no que já acreditam, sem nem analisar a mensagem de fato. Agora, a análise do Asimov fica ainda mais profunda. Ele entra num paradoxo que é muito da nossa época. A gente avança na tecnologia numa velocidade absurda, mas será que o nosso amadurecimento como sociedade está acompanhando esse ritmo todo? O problema todo é esse aqui, ó. Nosso conhecimento científico dispara, vai para a Lua, mas a nossa sabedoria social para lidar com tudo isso parece que ficou parada no tempo. A fonte que usamos dá um exemplo devastador. A ciência nos deu o conhecimento para criar a bomba atômica, mas foi a nossa falta de sabedoria que fez ela explodir. Então, o ponto-chave é o seguinte: a solução para os problemas criados pelo conhecimento não é ter menos conhecimento, é ter mais. O Asimov sugere a gente precisa, antes de mais nada, de autoconhecimento para usar as ferramentas que a ciência nos dá de um jeito justo e ético. Mas afinal, por que é tão difícil aceitar uma informação nova? Porque muitas vezes as pessoas parecem até fugir da verdade. A resposta, no fundo, está na psicologia, no conforto. Essa citação de 1950 é cirúrgica. Ideias fixas, ideologias, tradições, tudo isso pode funcionar como uma barreira na nossa mente. É muito mais cômodo ficar ali, quietinho, no que a fonte chama de zona da mediocridade, do que ter as nossas crenças mais queridas desafiadas, mesmo que seja pela verdade. E quando a razão é bloqueada pela ignorância, o que acontece? Asimov nos mostra uma progressão bem sombria, que termina naquela famosa frase dele: a violência é o último refúgio do incompetente. Quando acabam os argumentos, seja numa briga de trânsito ou num debate online, o que sobra? A ofensa, a tentativa de imposição pela força, a eliminação do outro. Diante de um cenário tão complicado, qual é a saída? Bom, o Asimov aponta para um caminho que, olha, não é fácil não, mas é essencial. A disciplina na busca pelo conhecimento. Essa frase é um verdadeiro desafio. O que ele está dizendo, no fundo, é que a disciplina só mostra o seu valor de verdade quando as coisas estão difíceis. Praticar quando está tudo bem? Isso é fácil, não tem mérito nenhum. O valor real está em mantê-la justamente quando o bicho pega.
E fala sério, todo mundo conhece essas desculpas, né? A vida é corrida, falta tempo, o dinheiro tá curto, e são razões super válidas. Mas, na lógica do Asimov, essas dificuldades não são desculpas para evitar a disciplina. Elas são exatamente o motivo pelo qual a disciplina se torna uma virtude. E o legal é que a disciplina acaba criando uma bola de neve do bem, um círculo virtuoso. Ao organizar a vida para buscar conhecimento, essa busca traz ainda mais ordem, o que, por sua vez, facilita conseguir mais conhecimento ainda. Uma coisa vai alimentando a outra. E depois de tanta reflexão dura, de tanta paulada, a gente termina com uma nota de otimismo do próprio Asimov. Ele acreditava no potencial que existe em cada pessoa. A capacidade de aprender e de ser intelectual não é para uma elite, é para todo mundo que está disposto a se esforçar. E para a gente fechar de vez, fica essa provocação. Depois de tudo isso que a gente viu, qual ideia fixa, qual tradição no nosso próprio jeito de pensar talvez esteja nos impedindo de aprender e de crescer? É uma reflexão que vai além dessa análise e nos leva para dentro da gente mesmo.